a mais uma videoaula de treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. E novamente nós estamos aqui com os nossos convidados, pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada pela presença, pastor. Muito obrigado também. Ao lado do pastor Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador, Bahia. Obrigada, Divânia. É um prazer estar aqui com vocês. Ao lado da Divânia, também da Bahia, Edilaura Ferreira, que é assistente social, colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada pela presença, Edilaura. Eu que agradeço. E ao lado da Edilaura, o diretor da ADRA Brasil, Paulo Lopes, lembrando que a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Muito obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço, é um prazer participar dessa videoaula. E neste capítulo nós vamos falar do fato de todos nós sermos criados por Deus para servir. Vamos debater esse assunto, vamos aprender muito dos conceitos que estão na Bíblia, do que exatamente Deus quer que nós façamos e por que Ele quer que nós partamos para essa ação. E a primeira pergunta que eu lanço a vocês é o que o serviço tem a ver com essa natureza com que nós somos criados por Deus. É que Deus quer que a gente seja feliz. E quando nós servimos, quando nós ajudamos alguém, nós somos mais beneficiados até do que a pessoa que é ajudada. Porque o servir está intimamente ligado, Carmen, com a felicidade. Interessante que Deus ele tem prazer em servir. E essa é uma das formas dele demonstrar esse amor. E ao seguirmos o exemplo de Cristo, nós estamos também praticando o amor. Praticando o amor ao próximo, às pessoas que precisam. Um amor incondicional. Exatamente. Né? Edilaura, você falou de prazer, não é? Mas não é somente prazer. O nosso serviço, a nossa solidariedade também é um testemunho daquele que nós decidimos seguir. E é interessante quando nós procuramos honrar a Deus, ao nosso Criador, através das nossas atitudes, o serviço ele é um distintivo daqueles que o procuram imitar. E vem justamente daí a minha segunda pergunta. Ao analisar a vida de Jesus aqui na Terra, que características são distintivas desse serviço verdadeiro, o verdadeiro servir? Eu quero destacar uma característica, que é a humildade. Eu quero ler isso aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui eu posso ver em letras garrafais uma palavra: humildade. Cristo foi humilde a ponto de se identificar conosco, o Criador da terra, do céu, de todos os planetas, das estrelas, do universo. Assumiu a forma de um mortal ser humano para se identificar conosco. E quando nós lemos alguns versos anteriores a estes, do mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 2, você pode ver ali na sua Bíblia, no versículo 3 diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o apóstolo Paulo, ele não só exorta, mas é como se ele fizesse um apelo aqui. E ele diz, olha, você deve se preocupar não só com você mesmo, que poderíamos traduzir isso como egoísmo, mas se preocupar com os outros. E por quê? Porque Cristo fez isso através da atitude da humildade. E você, Divânia, que característica destaca aí do verdadeiro servir, o exemplo de Cristo? Honestidade. Jesus nos ensinou honestidade. E nós podemos encontrar aqui em Lucas 16, 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? A administração daquilo que é dos outros caracteriza e mostra o que nós somos. Eu destaco aqui o serviço desinteressado ou o amor desinteressado. É interessante que Jesus, nos seus atos de bondade, ele nunca procurou receber nada em troca.
É verdade. Não é? E é exatamente este amor desinteressado, este serviço desinteressado que ele espera também de nós. E Ellen White diz no livro Beneficência Social, na página 81, ela diz que quando as pessoas elas veem os resultados ou as evidências do nosso amor desinteressado, é mais fácil para elas crerem no amor de Jesus. E não podemos esquecer de servir com alegria e espalhar a alegria por onde você passar. Porque Jesus, por onde passou, ele expressou alegria naquilo que fazia. Agora, o mais impressionante texto de Jesus, na minha opinião, sobre esse assunto, é o que está escrito no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vou ler agora o verso 40, mas todo o capítulo 25 ele é desafiador. O versículo 40 Jesus diz assim, ó, pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Interessante esse texto aqui, porque o que Jesus está dizendo aqui, primeiro, quem são esses pequeninos irmãos? Podem ser crianças? Podem, mas no contexto aqui, são pessoas necessitadas de roupa, pessoas presas, pessoas sem comida. Então Jesus está dizendo, quando nós fizermos um bem a estas pessoas, por que é tão importante? Porque será o mesmo que fazer ao próprio Jesus. Aí a Bíblia traz vários exemplos, né, de pessoas que fizeram esse serviço verdadeiro. Você destaca alguém, Giovânia, na sua opinião? Dorcas. A dedicação dela, o cuidado, o carinho, o zelo, as mãos ágeis, a disposição, isso trazia para ela uma bondade muito grande, que as pessoas percebiam isso e faziam questão da existência dela. Não podemos, Edivânia, também falarmos de solidariedade e de serviço sem nos lembrarmos do bom samaritano. O bom samaritano foi aquela figura central da parábola que Jesus contou ou relatou aos fariseus. Não é quando estes perguntaram a Jesus, quem é o meu próximo? E através da parábola do bom samaritano, Jesus nos deixou o exemplo do verdadeiro serviço. E eu gostaria de perguntar agora a vocês que características de serviço verdadeiro vocês destacam nesses dois exemplos. Giovânia, você citou Dorcas. O que te chama a atenção na atitude de Dorcas, na personalidade dela no servir? O carinho com que ela recebia as pessoas. Ela era dedicada, cheia de ágil, energia, né? cheia de energia. Ela gostava do que fazia. Prática também. Prática também. E isso fazia uma diferença muito grande na comunidade que ela vivia. São exemplos que nós devemos seguir, quer dizer, no serviço, o serviço verdadeiro se destaca por essas características. E no bom samaritano, Paulo, o que te chama a atenção? Olha, pelo menos 3 coisas me chamam a atenção. A primeira é que ele também foi prático. Ele, quando viu aquela pessoa em necessidade, ele não perguntou a nacionalidade daquela pessoa. Apesar de ser um inimigo. Apesar de ser um inimigo, ele simplesmente ajudou de forma prática. Outra coisa interessante é que ele fez aquilo que os outros não estavam dispostos a fazer. Ou seja, foi um ato também de sacrifício, que o colocou numa situação desconfortável e até em perigo, porque aquele lugar onde ele estava era um lugar perigoso. Ele também poderia ser atacado por aqueles bandidos, por aqueles assaltantes. E a terceira coisa que eu destaco é que no seu serviço ele se dispôs a dar o seu tempo e os seus recursos em favor de uma pessoa que ele nem sequer conhecia. São atitudes que tornam, né, esses dois exemplos dignos de serem lembrados e citados e imitados até hoje, Dorcas e o bom samaritano. Mas são pessoas, são humanos, né? Foram seres humanos que viveram aqui na Terra sujeitos a falhas. O que faz, pastor Evandro, com que essas atitudes, esses seres humanos sejam diferentes, diferenciados de nós que também somos humanos? Bom, eu vou citar aqui um texto do livro Serviço Cristão, na página 262, nas minhas palavras, obviamente, mas depois você pode conferir lá, abrir o livro, aliás, ler todo o livro Serviço Cristão e o livro Beneficência Social, que são fantásticos nesse quesito de falar sobre o serviço, né, e o nosso dever de se envolver. Mas nessa página específica, Ellen White menciona que Deus se importa mais com a quantidade de amor num pequeno ato, do que com a quantidade de atos para tentar demonstrar amor. Ou seja, se eu realizo bem para uma pessoa, por pequeno que seja aquele ato, mas se eu faço de coração,
por amor, com alegria, Deus valorizará aquele ato. Mas se eu faço muitos atos, até grandes doações... De forma mecânica, talvez, né? De forma mecânica, ou simplesmente para eu querer aparecer, Sim. Deus não valorizará aqueles atos. Verdade. Então, o mais importante para Deus é a quantidade de amor que eu coloco naquele ato. Agora, eu friso que isso só vai acontecer quando a gente tiver, de fato, um relacionamento com Jesus Cristo, que é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Quando eu tenho esse relacionamento com essa pessoa, amor, esses atos de amor serão naturais. Aí eu pergunto para vocês, a gente já está finalizando, né, essa videoaula, existe algum item classificado por vocês como importante que de repente a gente possa estar esquecendo aqui de enfatizar para justamente mostrar para quem está nos assistindo o que é o serviço verdadeiro, de Laura? Em Colossenses 3:24 diz: cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Acho que deixa bem claro, né? Quando fazemos algo para alguém, não estamos fazendo para este alguém simplesmente, estamos servindo a Cristo. Paulo. Eu gostaria de destacar aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, entre muitas coisas ele diz o seguinte, se referindo ao serviço. Ele diz, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Ou seja, o nosso serviço ele tem que ser na força que Deus nos supre, ou seja, Deus é que nos dá a força para o serviço. É muito importante esse texto. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, podemos ler: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer exemplo maior do que esse, né? Tão Não. contundente, não é, pastor? Emocionante. Fantástico. Eu quero só fazer um breve comentário aqui no versículo 17, onde Paulo diz, orem sem cessar. Ou, como diz a minha versão aqui, orem continuamente. Acima de tudo, em tudo que fizermos, em todas as ações, Deus tem que ser o primeiro. Mais uma vez eu agradeço as palavras de vocês, os exemplos que vocês buscaram na Bíblia para nos confirmar, né? O título, o tema dessa videoaula, que é sim, fomos criados para servir. E esse é o propósito da ASA, Ação Solidária Adventista, para que você aí que está nos assistindo possa implantar, possa fazer parte da ASA de uma maneira eficaz, alegre, levando para as pessoas essa bênção maravilhosa que Deus nos deu, porque nós fomos sim criados para servirmos uns aos outros. Muito obrigada aos nossos convidados. Obrigada, e eu convido você a ficar agora com essas palavras de reflexão, para pensar aí na beleza, na graça que é, graça maravilhosa de Deus, que é servir ao próximo. Mas não necessitamos de ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontramos suas pegadas ao pé do leito dos doentes, nas choças de pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia, quando na terra, andaremos nos seus passos. O Desejado de Todas as Nações, página 616.